A consideração da pessoa de Jesus leva, naturalmente, à consideração acerca da Trindade. Isso aqui é uma coisa muito importante, muito interessante de nós notarmos, e foi inclusive isso o que aconteceu na igreja primitiva. Ao considerarem a afirmação de um fato, o fato da redenção, Jesus é o Salvador. E Jesus veio a essa terra, veio a esse mundo, fez-se homem como um de nós, morreu e ressuscitou. A consideração deste fato, da salvação que há em Cristo Jesus, leva necessariamente à especulação, à consideração, à cogitação teológica a respeito da pessoa de Jesus, e isso vai levar à consideração da Trindade, à doutrina da Trindade. Alguns afirmam que a Trindade não é bíblica pelo fato de não ter sido empregado essa palavra Trindade nas Escrituras. Mas a cogitação a respeito da Trindade, ela usa como ponto de partida, ela usa como seu material a Escritura. Então, nesse sentido material, embora não formal, se você quiser entender que formalmente a palavra Trindade não está escrita na Bíblia, mas nesse sentido material, o conceito, a noção de Trindade é sim bíblica. Mas sobre a Trindade eu vou tratar no próximo vídeo. Neste vídeo aqui eu gostaria apenas de enfatizar que considerar a pessoa de Jesus, considerar a salvação que há em Cristo Jesus, nos leva necessariamente à consideração da doutrina da Trindade. Isso por um motivo muito simples. Se Jesus não for Deus, ele não pode nos salvar. Por quê? Por causa do problema do pecado. A redenção do homem é algo possível apenas para Deus. Mas por outro lado, como o pecado é um problema do homem, esse é um problema com o qual a humanidade precisa tratar. Deus, enquanto Deus, não pode resolver o problema do pecado. Agora, homem nenhum é capaz de resolver o problema do pecado. Homem nenhum é capaz de pagar pelo preço do seu próprio pecado. Homem nenhum é capaz de abandonar o pecado, é capaz de deixar a maldade do pecado, a maldade que está dentro do seu próprio coração, por si só, sozinho. Por isso, apesar de o pecado ser problema do homem, o homem sozinho não consegue lidar com isso. Veja que há um grande paradoxo aqui. E a resposta para esse paradoxo é o paradoxo Deus-homem, Cristo Jesus. Ao pensarmos em Jesus como Deus e simultaneamente como homem, como disse depois o credo niceno, na verdade vou fazer uma mistura aqui do credo niceno com o credo niceno constantinopolitano, que são credos que consideram a pessoa de Jesus e, consequentemente, introduzem de forma muito forte o assunto da Trindade. Jesus é luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, antes de todas as eras, da mesma substância do Pai. Então, considerar a pessoa de Jesus é necessariamente considerar, cogitar acerca da Trindade. Por outro lado, e eu já trabalhei isso num outro vídeo aqui do canal, no vídeo sobre as 4 heresias naturais do cristianismo, segundo a abordagem de Friedrich Schleiermacher. Por outro lado, a negação da humanidade de Jesus constitui uma heresia identificada como ebionismo, e a negação da divindade de Jesus, ao contrário. Vamos de novo. A negação da divindade de Jesus, afirmar que Jesus é apenas homem, constitui uma heresia identificada com ebionismo. Por outro lado, a negação da humanidade de Jesus constitui uma outra heresia, uma heresia chamada docetismo. Inclusive, essas duas heresias já circundavam a própria igreja primitiva.
a própria igreja do Novo Testamento. Na sua primeira carta, assim como também na sua segunda, o apóstolo João trata de forma muito clara com aqueles que estão negando a humanidade de Jesus, aqueles que negam que Jesus Cristo veio em carne. Estes são chamados por João de anticristos, e João afirma que este é o espírito do anticristo. Negar a humanidade de Jesus, negar que Jesus veio em carne. Mas se ele veio porque é Deus, né? Então, negar a divindade de Jesus também é outra heresia chamada ebionismo. Eu também já trabalhei em outro vídeo aqui do canal as noções de revelação geral e revelação especial de Deus. A revelação geral é aquela revelação de Deus que temos na natureza ou a partir da natureza. Deus deixou a sua assinatura na criação. A grandeza da criação revela a grandeza do Criador. Mas apenas pela revelação geral é impossível que o homem chegue a Deus. Eu inclusive tratei recentemente sobre isso no webinário sobre soteriologia aqui do Teodidatas. Mostrei como, sem ouvir, ou tentei demonstrar à luz da Bíblia, como sem ouvir falar a respeito de Jesus, o homem pode ser salvo por Cristo. Então, tentei considerar, especialmente à luz dos capítulos iniciais de Romanos, e com exemplos bíblicos e extra-bíblicos, como pode se dar esse processo. Mas também esse processo é um processo do agir de Deus, do agir do Espírito Santo de Deus. Apenas que circunstancialmente aquela pessoa não teria ouvido falar de Jesus. A natureza por si só, a revelação geral de Deus na natureza por si só, melhor dizendo, não é capaz de salvar o homem. Nós precisamos da revelação especial de Deus. E quando falamos em revelação especial, estamos falando do fato do próprio Deus se revelar ao longo da história. Primeiro, estabelecendo uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, a partir dos patriarcas ali, formando o povo de Israel, e essa formação desse povo de Israel, essa escolha e o estabelecimento desse povo, tem em vista a vinda do Messias, o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Então, quando nós falamos em revelação especial de Deus, nós estamos falando, primeiro, do relacionamento de Deus com o povo de Israel, que nos deu o Antigo Testamento, mas esse relacionamento e esse conjunto de livros do Antigo Testamento tem em vista a manifestação de Deus por meio de seu Filho, por meio de Cristo Jesus. Então, quando nós falamos em revelação especial de Deus, essa revelação especial é completa e ela só tem sentido completo quando nós consideramos a pessoa de Jesus e, consequentemente, então, a nova aliança, o Novo Testamento. De maneira que nós podemos afirmar, para encerrar esse vídeo aqui, que Jesus é o ponto culminante do processo de autorrevelação de Deus na história. Jesus é o ponto culminante do processo de autorrevelação de Deus na história. Isso nos leva, necessariamente, como eu mencionei, à consideração da doutrina da Trindade. E a doutrina da Trindade vai ser assunto do nosso próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo, incentivando eles a se inscreverem no canal. Caso você não seja inscrito, inscreva-se também, por favor, e não se esqueça de deixar o seu comentário. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.